Bom dia, pais, bom dia, alunos. Vamos começar agora mais uma das nossas aulas dominicais. Hoje a gente vai ter a lição de número 3. Nós vamos estudar o capítulo 17 de Mateus, continuando nossos estudos pelo Evangelho segundo Mateus. Hoje a gente vai ler bastante, então eu vou pedir atenção para a gente ler juntos bastante versículos, visto que o capítulo 17 é bem longo. Vamos ler juntos então, gente. Começando, vamos ler do 1 ao 4 e depois vamos continuar. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou, em particular, a um alto monte. E foi transfigurado diante deles o seu rosto. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se querem, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Agora, de 5 ao 8. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo os discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Pessoal, o que a gente viu aqui nesses textos? No versículo 1 até o versículo 8. Nós vemos que Jesus chamou Pedro, Tiago e João, em particular, longe dos outros discípulos. Por que ele chamou apenas esses 3? Porque esses 3 eram os discípulos mais íntimos, mais próximos, os melhores amigos de Jesus. E lá a gente vê o que aconteceu, uma transfiguração. O que é uma transfiguração, gente? A palavra transfiguração, se a gente dividir ela em 2 palavras, olha o que a gente vê. Trans, que vem de transformar, e figuração, que vem de figura. O que significa, então? Significa transformar, alterar, mudar. Mas mudar o quê? A figura, a forma, a feição. Então, quando a gente lê transfiguração, a gente vê que o rosto de Jesus se transformou. Olha lá, vamos ver como é que está aqui. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Jesus provavelmente não estava vestindo uma roupa branca. Então a roupa se transformou, ficou branca, e o seu rosto brilhava como o sol. Olha que interessante. Mas o que isso significa, gente? A gente vê os discípulos de Jesus, Pedro, Tiago e João, eles tiveram temor. O que é temor? Medo e respeito. Como assim? O que é esse medo e respeito? Vocês já ficaram perto de um policial ou de algum militar? A gente se sente ao mesmo tempo medo, mas ao mesmo tempo a gente se sente seguros, porque sabe que eles têm poder para nos proteger. É a mesma coisa, porém com uma escala totalmente diferente. Eles viram Jesus e viram o quê? A santidade de Deus, o quanto Deus é bondoso por meio de Jesus, o quanto Deus é glorioso. Eles também reconheceram a inferioridade deles, o quanto eles são pequenos e o quanto Jesus, o quanto Deus é grande. Por isso ele sentiu temor. Mas nesse momento a gente vê também o amor de Jesus. Olha o que acontece lá no versículo 7, como eu coloquei aqui. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus dizendo: Erguei-vos e não temais. Os discípulos, olha como é que eles ficaram. Ouvindo os discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. Eles não estavam sentindo temor aí, eles estavam com um puro medo. Como quando a gente vê um filme de terror e a gente fica debaixo dos cobertores com medo de acontecer alguma coisa. Eles caíram de bruços, caíram no chão, se jogaram no chão de medo, encolhidos no chão. E Jesus se aproxima e diz: Erguei-vos e não temais, levantem-se e não tenham medo. Nós vemos que Deus tem poder, que Deus é poderoso, mas que Deus também é amor.
Por meio de Jesus a gente vê isso. Muito interessante, não é, gente? Agora a gente vai ler outro trecho. Vamos ler juntos. Na verdade, cometi um equívoco, cometi um erro. Todo mundo comete erros. Temos aqui uma imagem da transfiguração de Jesus. Nós vemos ali embaixo os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, com medo, até se afastando da forma que Jesus tomou. Jesus brilhava com vestes brancas. A gente vê também junto dele Moisés e Elias, os 2 profetas, do lado dele. Agora vamos ler o próximo texto. Vamos ler 9 a 11. Descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: a ninguém conteis esta visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: por que dizem? Pois os escribas ser necessário que Elias venha primeiro. Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Agora o 12 e o 13. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes, fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Quem que eram essas 2 figuras que estavam ao lado de Jesus? Moisés e Elias. Eles eram profetas. O que são profetas, gente? Você sabe? Profetas são aqueles que recebem por meio de Deus visões ou eles recebem mensagens de o que será o futuro. Eles falavam do futuro para as pessoas. E o que eles falaram? O que era esse futuro que eles diziam? Eles diziam que viria, como diz aqui, assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Era isso que eles falavam, que viria alguém que padeceria nas mãos do povo e que esse alguém seria aqueles que nos salvariam. Os discípulos não entenderam de quem que Jesus falava. Eles entenderam que era João Batista. Mas Jesus estava falando dele mesmo, Filho de Deus, que veio para morrer, mas não só morrer, mas ele morrer, se sacrificar para nos salvar. Jesus fala do que lhe aguarda. É isso que eu estava falando agora, gente. Jesus fala de sua morte, do seu sacrifício por nós. Lá, nós temos o que é isso que eu quis dizer com o momento de Deus. Se nós voltarmos aqui no texto, a gente vê aqui. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Jesus pede que os 3 discípulos não contem aos outros do que eles viram, a transfiguração de Jesus. Por que isso aconteceu, gente? Por que Jesus pediu isso? Porque era o momento de Deus. Assim como nós não sabemos quando esse mundo vai acabar, Deus tem um momento para as coisas dele. Deus prepara todas as coisas. Deus tem um propósito para tudo. Então, não era o momento agora de revelar aos outros sobre essa transfiguração de Jesus, sobre o fato de que Jesus é o Filho de Deus, aquele que veio para nos salvar. Não era o momento. No versículo 12, nós vemos aqui: eu, porém, vos declaro que Elias já veio, e não o reconheceram. Antes, fizeram com ele tudo quanto fizeram. Assim, também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Jesus está falando aí dele mesmo. Está falando da sua morte na cruz, no seu sacrifício por nós. Muito interessante, não, gente? Vamos ler agora mais um trecho junto. Vamos lá. Primeiramente, 14 até o 17. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-lhe deles um homem, que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras, muitas, na água. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quanto estarei convosco? Até quanto vos sofrereis? Trazei-me aqui o menino. Agora, 18 ao 20. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado.
Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nos expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. O que a gente viu aqui nesse trecho, gente? A gente vê que Jesus, após ter descido do monte junto aos seus discípulos, e juntando a multidão, um homem chegou para ele pedindo para curar o filho, que ele era lunático, ele tinha algum problema. O homem não sabia o que era. Disse que levou os discípulos e mesmo assim os discípulos não puderam fazer nada, não conseguiram curá-lo. O que era isso que esse filho desse homem tinha? Ele estava possesso por um demônio e os discípulos não conseguiram expulsá-lo. Interessante, não, gente? Jesus nos dá uma lição de fé. Os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. Por quê? Porque eles não conseguiram. Por falta de fé. Assim como Jesus disse. Por que não podemos nós expulsá-lo? E ele respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. O que é a fé, gente? A fé é a certeza da incerteza. O que é isso? É quando a gente tem certeza de alguma coisa, mesmo que não tenhamos provas, mesmo que tudo em volta diga ao contrário, nós temos certeza disso. E essa fé é a fé que Jesus é o Filho de Deus. Jesus morreu para nos salvar. Essa é a fé. Essa é a certeza. Por mesmo que nós não vimos Jesus morrendo na cruz e ressuscitando, nós temos fé, nós temos certeza. Por mais que nós não tivemos visto a transfiguração de Jesus, nós sabemos que Jesus é o Filho de Deus. Como que a gente consegue mais fé? A fé a gente consegue conforme a gente lê a palavra de Deus, conforme a gente lê a Bíblia, conforme a gente ora a Deus, conforme a gente vai tendo mais intimidade, conforme nós ficamos mais, igual Pedro, Tiago e João, mais íntimos, mais amigos de Deus. Quanto mais nós fazemos isso, mais fé nós temos. E olha o que Jesus diz no versículo 20. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, nada vos será impossível. Jesus fala que se a gente tiver a fé como um grão de mostarda, nada será impossível. Gente, você já viu o tamanho de um grão de mostarda? Esse é o tamanho de um grão de mostarda. E Jesus nos diz que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nada nos será impossível. Olha que interessante, que profundo é isso que ele diz. A nossa fé é tão pequena que não chega nem a um grão de mostarda, gente. A gente precisa buscar mais fé, a gente sempre precisa buscar mais fé. Vamos ler agora, começando o 24 até o 25. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro, os que cobravam os impostos das 2 dracmas, e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De que cobram os reis da terra impostos ou tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondeu Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo estão isentos os filhos. Pois para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol, e o primeiro peixe que fizer, tira-o, e abrindo-lhe da boca, acharás um estáter. Toma-o, entrega-lhes por mim e por ti. O que a gente viu aqui, gente? A gente vê que Pedro, em Cafarnaum, 2 homens, 2 oficiais, 2 guardas, como se fossem na época os policiais, digamos assim, cobram de Pedro e de Jesus 2 dracmas como impostos. Dracmas era o dinheiro daquela época. Eram 2 moedas que ele cobrava para cada pessoa. Pedro respondeu: sim, Jesus paga esse imposto. E quando Pedro chega em casa e vê Jesus, Jesus já diz: o que aconteceu? De que cobram os reis da terra impostos ou tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? O que é isso que Jesus disse? Jesus pergunta se os reis pagam impostos. O imposto é uma taxa, é algo que a gente deve pagar aquele é o rei
ao governo, ao Estado. É uma obrigação. Não pagar é um crime. Mas os reis não pagam impostos. E os filhos dos reis também não pagam impostos. Assim como Jesus disse. Logo, estão isentos os filhos. Isentos significam que não há necessidade, ou seja, os filhos dos reis não precisam pagar. Mas Jesus é filho de Deus e Deus é o rei do mundo. Então, Jesus não precisaria pagar o imposto. Porém, logo em seguida, acontece um milagre. Jesus faz com que apareça um peixe, e assim que Pedro fisga, dentro dele ele encontra um estáter, ou seja, 4 dracmas, 4 moedas, o valor do imposto tanto de Pedro quanto de Jesus. Mas Jesus não precisa pagar imposto. Por que ele fez isso? Para não escandalizar. Interessante essa palavra, escandalizar, que significa causar escândalo, que significa causar tumulto. Deus não queria causar tumulto, mesmo sendo ele o Filho de Deus e não tendo necessidade de pagar imposto, Deus fez isso. Muito interessante, não é, gente? Às vezes a gente tem que tomar muito cuidado, que mesmo a gente fazendo a coisa certa, pode ser que a gente cause escândalo, pode ser que a gente cause um tumulto. Jesus não quer isso. Ainda mais porque esse escândalo significaria que Jesus não paga imposto. Para os outros, eles veriam Jesus como um criminoso, alguém que não paga imposto. E não era isso que Jesus queria. Pessoal, a nossa aula vai acabar por aqui. Ainda temos uma foto da dracma. Essa era a moeda, a dracma. Olha como é que é diferente das nossas moedas hoje em dia. Olha como é que era interessante, como é que o formato era todo diferente. Porque hoje em dia, a nossa moeda era feita em máquinas. Naquela época, era à mão. Por isso ficava todo doido. Não era esse círculo perfeito igual é hoje em dia. Muito interessante, não é, gente? Continuando. A nossa aula agora acabou. Eu gostaria agora de chegar à conclusão. 3 coisas que a gente vai concluir com essa aula. Primeiro, reconhecer a grandeza e a santidade de Deus. Assim como os Pedro, Tiago e João, os discípulos, reconheceram a grandeza de Deus quando eles viram a transfiguração, nós precisamos ter fé. Nós precisamos ter fé, porque nós não vemos isso. Nós precisamos ter certeza da grandeza e da santidade de Deus. Nós devemos buscar ter mais fé. Como que a gente busca ter mais fé? Como eu já disse antes, por meio da palavra, lendo a palavra de Deus, lendo a Bíblia, estando em oração com Deus, estando íntimo de Deus, estando cada vez mais amigos de Deus. E lembrar de não escandalizar. Às vezes as nossas atitudes causam escândalo, causam tumulto. Deus não quer isso da gente. Nós não podemos causar escândalo. Um cristão não deve causar tumulto, causar escândalo. Ou mesmo, às vezes, a gente gosta de afirmar que o outro está errado. Mesmo que para os outros ele não esteja, muitas vezes a gente, mesmo estando certo, gostamos de falar isso. Mas muitas vezes isso pode causar tumulto. A gente tem que ter cuidado, gente. A gente tem que amadurecer. A gente tem que pensar sempre no que vamos falar antes para não causar tumulto. A gente vai ter um versículo para decorar, gente. Esse versículo é bem grande, vai ser um desafio. Estou ansioso para ver quantos que vão conseguir decorar esse versículo. Eu imagino que não serão todos que vão conseguir. Vamos ler. E todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez mais. Segundo Coríntios 3:18. É bem grande, não é, gente? Vamos ver se vocês vão conseguir. É isso, gente. Muito obrigado por terem prestado atenção. Obrigado e até mais. Tchau, gente. Fiquem com Deus.